Se um casal disser que nunca brigou, tá mentindo. Até porque conflitos são inevitáveis nos relacionamentos íntimos. Sabe por quê? Porque existem diferenças entre você e a outra pessoa que só vão aparecer em alguns momentos e que vão precisar ser discutidas. Mas o segredo está na forma como os casais resolvem essas discussões. Quando os dois confiam o suficiente para se ouvirem e saberem o que cada um pensa a respeito de alguma situação conflituosa que está sendo vivida, é muito mais fácil entender o ponto de vista um do outro e chegarem num consenso. Mas existem padrões de comportamento que, quando aparecem no relacionamento, a coisa azeda com certeza e vocês nunca vão conseguir resolver nada. E aí, das brigas para o fim do relacionamento é um pulo. Mas quais são esses padrões de conflito que um casal nunca pode deixar acontecer? E por que é que eles destroem o relacionamento? E mais, como evitá-los? Vem aprender como isso funciona comigo. Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Eu aposto que depois que você descobrir em qual dos padrões de conflito seu relacionamento está preso, vai ficar fácil dar um recuo, um passo para trás e redesenhar a forma como vocês discutem. Sim, senhor, sim, senhora, porque dá para discutir de forma equilibrada e construtiva. E claro, se você se identificar com algum desses 3 padrões que eu vou explicar, conta a tua história aqui nos comentários e aproveita, já checa se você está inscrito no canal, se faz parte da família Nós da Questão, tá com o sininho ativado para receber notificações de live, de novos vídeos. E agora vamos entender como desconstruir os 3 padrões de conflitos que acabam os relacionamentos quando surgem mesmo entre pessoas que se amam. Padrão 1, o jogo da culpa. Nesse padrão, os casais entram na briga achando que a única forma de resolverem o conflito é identificando quem é do lado do bem ou do mal na história. Quem tem culpa, afinal de contas. E é um tal de apontar o dedo um para a cara do outro e uma troca de acusações sem fim. Ah, mas você disse isso. Ah, mas você fez aquilo. Ah, mas é você quem provoca. E por aí vai. Nessas horas, para acabar com esse padrão, nada melhor sabe do que um para bebê. Para e sai desse padrão, porque esses tipos de argumentos quase sempre não têm fim. É um ciclo infinito de críticas, até que um dos dois, ou os dois mesmo, se cansam e desistem. Além disso, ao assumir esse tipo de padrão, a discussão resulta, sabe que, em uma inutilidade e não resolve nada. E o assunto é varrido para debaixo do tapete. O problema é que algum dia este mesmo tapete vai ser sacudido, batido, e os problemas não resolvidos vão voltar com mais força e causar fortes abalos na relação, como um terremoto reprimido que ressurge com magnitude muito maior. Se vocês se perceberam dentro deste padrão, parem para entender que ao invés de tentar usar essa coisa de procurar o culpado ou vilão da história para ganhar a discussão, vale mais a pena tentar entender melhor qual é o seu papel na situação, demonstrar empatia mútua e se mostrarem dispostos a ajudar na relação. Isso é muito mais produtivo e vai fazer uma força positiva e diferente acontecer entre vocês. Porque a ideia aqui é a seguinte: pensem o que é que cada um pode fazer para resolver a situação sem que necessariamente precise ficar apontando o erro do outro, porque isso não serve para nada. Outro ponto é: traga para a discussão como você se sente em relação ao outro, ao invés de tentar rebaixar quem você gosta. Pense que agredir a outra pessoa só para fazer com que ela se ache culpada, com remorso, não resolve nada. Já falar sobre o que você sentiu com a situação e buscarem apoio um no outro para encontrar uma solução, aí sim
é o melhor caminho. Padrão 2, o jogo da fuga. Nesse padrão, um dos dois vai ficar em cima para tentar resolver um problema, mas o outro vai sempre arrumar um jeito de não encarar o problema de frente. Se o objetivo de um é resolver o problema, o objetivo do outro nesse padrão é proteger a si mesmo e ao relacionamento de mais danos. Ou seja, apesar dos dois quererem uma sensação de segurança e paz no relacionamento, ambos querem isso de formas completamente opostas. Aí acontece diálogos assim. A gente pode falar sobre o que aconteceu ontem? Ah, não, eu ainda estou muito cansado para falar disso. Pode ser depois? Mas escuta, a gente precisa conversar sobre isso. Ah, mas eu sinto que não é um bom momento. A gente conversa outro dia. E aí vem o depois, mais tarde, o dia seguinte, o mês seguinte. No fim das contas, a pessoa continua fugindo ou adiando ou simplesmente começa a evitar o outro, sai de perto, se ocupa com alguma coisa, enfim, qualquer desculpa que puder ser feita para evitar o confronto, esta pessoa vai fazer. Quando o casal está nesse padrão, é bem provável que isso tenha começado, sabe como? Com o jogo da culpa que eu falei anteriormente. E com o tempo, esse jeito acusatório de brigar resultou em discussões tão ruins que levou vocês dois a criarem papéis que fazem vocês se sentirem mais seguros, um buscando conexão e conversa e o outro preferindo a fuga e o distanciamento do assunto. Nesse tipo de padrão de conflito, ambos devem fazer movimentos contrários, porque falta segurança e confiança nessa relação. Se você tende a ser a pessoa que se distancia, você precisa se desarmar para poder conversar, sabendo que sim, relacionamento é, acima de tudo, se comprometer. Então pense que fugir não vai resolver o problema. Procure a melhor forma de encarar o conflito e se abra para falar sobre os seus medos antes de entrar na discussão. Em outras palavras, busquem construir o conforto que ambos precisam para se sentirem livres para falar e mostrarem, confiando que serão bem acolhidos, as próprias vulnerabilidades. Já se você é a pessoa que tende a perseguir ao ouvir um depois a gente conversa, marque dia e hora para a conversa acontecer. Ou seja, materialize no calendário quando será esse depois. Você também vai precisar aprender, sabe o que? A recuar, a dar mais espaço para o outro, mas ao mesmo tempo mostrar o quanto é importante que vocês resolvam a questão. E durante a conversa, dê espaço para o outro se expressar sem julgamentos. Padrão 3, o jogo do silêncio. Nesse padrão, ninguém faz nenhum movimento. Vocês até podem estar pensando que tem algo na relação que está incomodando, mas criam uma espécie de código do silêncio e decidem não falar sobre o assunto. Esse jogo do silêncio é super perigoso. Sabe por quê? Porque casais que evitam resolver conflitos vivem com um constante sentimento de incerteza. E aí, como vocês não falam um com o outro a respeito, geralmente ficam internalizando a conversa, aquele falar com você mesmo, né? O que dá asas para pensamentos ruins e paranoias de todo tipo, ou até vão conversar com outras pessoas sobre seus problemas, quando na verdade o assunto era para ser tratado ali, no casal. Esse padrão geralmente é o resultado da vivência dos outros padrões que eu falei aqui e que se repetiram com muita frequência. É uma sensação que o casal tem que desistiu de tentar resolver os problemas juntos. Isso é ruim pra danado. Nesse jogo do silêncio, os casais geralmente se sentem muito magoados e acumulam ressentimentos, frustrações e desesperança um com o outro. Então, sim, vocês vão precisar resgatar as mágoas de cada um, falando sobre elas, mas sempre com respeito e educação. Ao contrário do que pode parecer, falar sobre o que se sente dentro do relacionamento e deixar espaço para o outro falar também ajuda vocês a se sentirem mais seguros e confiantes. Se vocês não conseguirem resgatar essa comunicação sozinhos,
Pensar na ajuda profissional, uma terapia em casal, pode ser algo bem-vindo. Ao entender o tipo de padrão de conflito que você entrou com seu parceiro ou parceira, vocês podem começar a trabalhar para mudar as regras desse jogo. Que o objetivo final é aprender a se comunicar de uma maneira que vocês dois resgatem a felicidade e a harmonia que está faltando. Além do mais, tenham sempre uma coisa em mente: vocês não são rivais ou inimigos. Vocês são parceiros que buscam o mesmo objetivo, ou seja, vocês estão jogando no mesmo time. Parem de se agredir. A gente não agride quem joga no time da gente. Pense nisso. Tchau, até a próxima.